Olá! Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Meu nome é José Pedro Parisi Filho, sou ginecologista do Einstein e estou realizando mestrado pela instituição. Também sou professor na Faculdade de Medicina. Hoje vamos falar sobre preservação de fertilidade. Por isso, eu convidei também o Dr. Oscar Barbosa Duarte Filho, ginecologista do Einstein, que tem mestrado e está realizando doutorado pela nossa instituição e é especialista em fertilidade. Tanto eu quanto o Oscar fizemos nossa especialização em reprodução humana pela USP e temos o título de especialista em reprodução pela Febrasgo. Para iniciar, nós vamos discutir o que é preservação de fertilidade. Olá, Oscar! Olá, Pedro, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho sobre preservação da fertilidade. E, bom, já respondendo aí a primeira pergunta que você fez, preservação da fertilidade é qualquer medida que a gente tome no sentido de manter resguardados ou a salvo os gametas, sejam óvulos ou espermatozoides, ou mesmo os embriões, para que o indivíduo ou o casal possa ter a possibilidade de engravidar no futuro. Então, isso é preservação da fertilidade. Se a gente fosse pensar em classificar como que a gente faz isso, a gente pode fazer isso preservando a gônada inteira, o testículo ou ovário, partes do testículo ou do ovário, ou mesmo congelando os óvulos e os espermatozoides. Sim, existem vários modos de nós tentarmos preservar a fertilidade do indivíduo hoje em dia, né? Essas possibilidades em si, hoje, qual você acha que é a mais realizada? Bom, eu acho que a gente poderia focar na mulher, né? Afinal de contas, nós somos ginecologistas, existe uma infinidade de possibilidades de preservação da fertilidade para o homem também, mas eu acho que a gente poderia gravar um outro podcast no futuro chamando especialistas em andrologia e urologia. Se a gente pensar especificamente na mulher, a gente tem hoje a melhor opção, a opção mais consagrada para preservar a fertilidade é o congelamento de óvulos, tá? Então, o congelamento de óvulos maduros. Então, a gente precisa fazer um preparo com a mulher, uma estimulação da ovulação, de forma a transformar alguns óvulos imaturos em maduros, e aí sim fazer o congelamento desses óvulos. É interessante explicar para quem não está muito afeito aí ao assunto, que esses óvulos congelados, eles não vão poder ser colocados de volta no ovário no futuro para ela tentar uma gravidez natural em casa, né? Esses óvulos que a gente congela, Pedro, necessariamente eles precisarão ser fertilizados no laboratório com sêmen, uma fertilização in vitro, para formar os embriões que aí sim possibilitarão a gestação no futuro para a mulher. Hoje em dia, o método que nós mais utilizamos mesmo para a preservação da fertilidade é o congelamento dos óvulos maduros, né? Oócitos, como nós chamamos na linguagem médica. E hoje, uma coisa que as pessoas perguntam muito é quais seriam as indicações da preservação da fertilidade, né? Porque é um assunto que está muito em alta, mas não se sabe direito quais são as reais indicações. Ótima pergunta, Pedro. Então, assim, eu dividiria, para ficar de uma forma bem simples e didática, em preservação por motivos médicos e preservação por razões sociais. Então, se a gente pensar em motivos médicos, a gente precisa pensar em situações clínicas que aumentem o risco da mulher perder a fertilidade. Então, por exemplo, câncer. Então, a gente sabe que alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de linhagem hematológica, leucemia, linfoma, eles vão precisar de determinados tipos de quimio e de radioterapia que são lesivas para as células germinativas do ovário que geram os óvulos. Então, uma indicação muito clara seria essa: mulheres com câncer que vão fazer quimioterapia ou radioterapia na região da pelve e que vão, por isso, perder a sua fertilidade. Existem outras doenças que não são câncer, que não são oncológicas, mas que também usam medicamentos que podem comprometer a fertilidade.
por exemplo, doenças reumatológicas. Então, tem mulheres que precisam usar imunossupressores que podem interferir com o estoque, com a reserva de óvulos que elas têm. E por isso também seria uma boa ideia nesse grupo de pacientes que usam esses imunossupressores preservarem a sua fertilidade. Tem também as questões médicas cirúrgicas, né, Pedro, que são muito comuns na nossa área, principalmente ginecológica, a gente precisa operar o ovário. Por algum cisto no ovário, por exemplo, teratoma, que é um tumor benigno do ovário, mas que muitas vezes precisa ser operado, endometriose, que muitas vezes afeta o ovário, né? O cisto de endometriose no ovário a gente chama de endometrioma, e é uma situação clínica que a gente sabe que, ao operar, pode reduzir muito o estoque de óvulos da mulher. Então, todas essas situações cirúrgicas que envolvem o ovário, elas podem reduzir o estoque de óvulos da mulher e mesmo levar à infertilidade no futuro por isso. Então, são situações em que a gente deve indicar a preservação da fertilidade. Eu só gostaria de fazer um parênteses ainda nessa questão médica, porque a gente falou na pergunta anterior que o melhor método para preservar a fertilidade de mulheres hoje é o congelamento de óvulos, mas ele não é o único. Então, mulheres que vão, por exemplo, fazer uma cirurgia no ovário ou uma cirurgia pélvica e que queiram congelar um fragmento do ovário para tentar usar no futuro, é uma alternativa. Meninas que ainda não entraram na puberdade, por exemplo, a gente não tem como estimular a ovulação em crianças. Então, a gente também tem como única alternativa o congelamento de tecido ovariano. O tecido ovariano, diferentemente do óvulo que eu falei, que a gente não põe de volta, o tecido ovariano a gente põe de volta. Então, a gente pega esse pedaço de ovário que a gente congelou, a gente retransplanta no ovário, seja da menina ou da mulher já adulta, né? Não importa quando você congelou isso, mas você pode retransplantar. E aí o ovário pode retomar sua função reprodutiva, podendo haver até gravidez natural. Não é o mais comum. Então, a maioria dos casos que a gente fez retransplante de ovário, a gente acabou depois fazendo uma fertilização in vitro com esse ovário retransplantado para otimizar o processo, ganhar tempo e fazer com que a mulher engravide mais rápido. Por quê? Existe um receio de que esse transplante que a gente faz não dure muito tempo, por questões imunológicas, por questões vasculares. Então, pode ser que ela perca função ovariana mais rápido. Então, a gente acaba transplantando e fazendo a estimulação da ovulação para fertilização in vitro. Viramos a página, saímos do capítulo doenças médicas, seja câncer ou não câncer, e passamos para a preservação social. O que é isso? Preservação social é simples. É a mulher que quer adiar a maternidade para uma idade na qual provavelmente ela terá dificuldade se não fizer nada. Então, a gente recomenda congelar os óvulos enquanto é mais nova, para poder usar eventualmente esses óvulos lá na frente. Acho que vale lembrar aqui, né, que essa preservação social, a mulher tem uma liberdade maior nessa escolha, né, porque quanto mais cedo, é uma verdade que deve ser falada, é quanto mais cedo congelar, melhores são as chances da mulher engravidar. Se você for pegar a mulher próxima dos seus 30 anos, se ela conseguir congelar 10 óvulos, ela tem uma possibilidade acima de 80% de ter um bebê no colo, né? Como a gente fala, que são os nascidos vivos. Enquanto se a mulher for congelar com 39 anos e ela conseguir esses mesmos 10 óvulos, essa chance é quase próxima de 50% ou menos, né? Perfeito, Pedro. Então, assim, a idade, quando a gente fala de preservação da fertilidade, você não está congelando um bebê, né? Você está congelando a chance que os seus óvulos dão naquela idade em que você está. Então, quanto mais cedo você congela, mais chance você terá no futuro quando você for usar esses óvulos. É que, assim, do ponto de vista biológico, isso que você falou é uma verdade quase que incontestável, né? Mas do ponto de vista social, a gente tem que tentar estabelecer um momento que atenda as duas coisas, né? A parte biológica, mas também a questão de probabilidade de usar o óvulo. Porque se fala assim, tá bom,
Então, quanto mais cedo, melhor. Então, eu vou congelar o óvulo de todo mundo com 24, 25 anos. Exatamente. Qual que é o problema Exatamente. de fazer isso? É que a probabilidade de uma mulher tão jovem assim que congelar óvulos por questões sociais precisar usar esse óvulo lá na frente é muito pequena, né? Porque, assim, pode ser que ela tenha um relacionamento estável, engravide, tenha seus filhos e nunca use esses óvulos porque você congelou muito cedo sem saber o que ia acontecer com a vida dela, né? O outro extremo também é verdade. Se você deixa para congelar muito tarde, além de ter a questão que você já pontuou muito bem da perda de quantidade, de qualidade e que vai acabar acarretando num resultado pior do tratamento, também tem uma probabilidade menor dela usar esses óvulos. Então, assim, tem uma pesquisa de uma universidade americana que eles mostram claramente que a mulher que ainda não teve filhos e não estabeleceu um relacionamento estável até os 40 anos, a probabilidade dela vir a querer ter filhos depois disso, ela vai caindo gradativamente, né? Então, também, qual que é a chance de uma pessoa que está congelando aos 39, 40, de realmente usar esse óvulo lá na frente? Parece que ela também cai. Então a gente percebe que tem uma janela ali que acaba atendendo os dois lados, o biológico e o social, que deve ser alguma coisa aí entre 30 e 40 anos, e se eu fosse falar o ideal, entre 30 e 35 anos. Era exatamente esse tipo de provocação que eu estava querendo fazer, né? Porque senão, se fosse assim, todo mundo nascia e falava, então vamos preservar os óvulos quando as mulheres fizerem 25 anos. Mas a chance de realmente precisar usar, além do custo que isso acarreta, é alta, é baixa, né? A chance da gente precisar usar esses óvulos é baixa e ela acarreta num custo alto também, né? Exatamente. Esse é o raciocínio, é tentar achar ali um meio termo em que o custo não é tão alto, o resultado ainda é muito bom e a chance de precisar usar os óvulos é grande. Aqui já entra com relação à nossa próxima pergunta, né? Por que é necessário falar sobre isso cedo, Oscar? Para as pessoas que pensam ou talvez tenham indicação de fazer, por que é importante você falar sobre isso cedo e não simplesmente quando a mulher pensa que, estou pensando em congelar meus ovos? Porque o congelamento de óvulos, Pedro, o que eu percebo no dia a dia na clínica e conversando com as pacientes e tal, e eu acho que isso vale talvez até muito mais para o ginecologista geral do que para a gente que já faz reprodução humana, a mulher passa por um processo ali meio inicial de negação, né? Quando o assunto é abordado, fala, não, não quero pensar nisso agora, eu não quero ter gravidez, eu estou fazendo doutorado, eu estou trabalhando, eu vou ser promovida, eu estou solteira, e ela nega se debruçar sobre esse assunto. E geralmente isso leva um processo aí de 1 ou 2 consultas ginecológicas, ou 1 ou 2 anos no segmento dela. Depois ela volta já com essa ideia mais amadurecida e ela passa por um período meio contemplativo, que ela vai falar assim, tá bom, acho que eu preciso disso mesmo, mas como é que faz isso? Quanto custa? O que eu vou ter que fazer em termos de exames? Quantas horas da minha vida por semana eu vou ter que me dedicar a isso? Como é que são os remédios? Quais são os efeitos colaterais? Quando acontece? E dessa fase contemplativa até ela perceber que sim, é possível encaixar isso na rotina dela, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de vida mesmo, ela acaba partindo para fazer. Então, esse intervalo de tempo é de mais ou menos uns 2 a 4 anos, tá? Entre abordar o assunto pela primeira vez e a mulher efetivamente partir para um tratamento de congelamento de óvulos. Por isso a importância de se falar cedo. Como a gente disse aqui que a janela ideal é 30 a 35, se você aborda esse assunto com a mulher aos 27, 28, ela vai tendo aquele tempo para pensar e ela vai acabar fazendo o procedimento e o processo todo dentro dessa faixa que a gente considera ideal. Exatamente. É o que eu penso. A gente pode até falar que isso é um certo, que esse tratamento pode até fornecer um certo empoderamento para as mulheres, né? Que
se você for pensar nessa parte de dar essa possibilidade, dar os dados necessários para ela tomar uma decisão, caso ela precise, pelo menos ter esses dados, né? Ter essas informações do que pode trazer de benefício, dos custos e mesmo da chance que ela vai ter lá no futuro, caso ela precise, né? Dependendo do planejamento familiar dela ou do planejamento profissional dela que exija que ela postergue a gestação, ou mesmo para o caso de que ela vai engravidar normal, espontaneamente, mas simplesmente não quer o fazer muito assim, na idade que ela está agora, se acha muito jovem ainda. Porém, de alguma forma, eu vejo isso como um empoderamento para as mulheres. Não sei o que a maioria das pessoas pensa. Eu gosto de pensar nesse assunto, Pedro, mais do que um empoderamento, que é uma palavra até que acabou ganhando aí uma conotação meio política, de ideologias e etc. Eu gosto de pensar, dentro da área médica mesmo, dentro de um contexto de uma coisa muito importante que você falou, que é o planejamento familiar, né? Então, eu coloco o congelamento de óvulos numa situação paralela ao dos métodos contraceptivos, tá? Principalmente da pílula anticoncepcional. Então, acho que da mesma forma que a pílula anticoncepcional trouxe, na década de 60, uma liberdade sexual, o que é isso? Permitia à mulher ou ao casal terem relações sexuais sem correrem o risco, ou correndo um risco muito pequeno de terem uma gestação não planejada naquele momento. O congelamento de óvulos, ele traz uma liberdade não sexual, mas uma liberdade reprodutiva. Ou seja, ele permite que a mulher ou o casal consigam adiar a gestação com uma chance muito grande de ela dar certo no momento em que eles planejam ter os filhos e não no momento em que a questão biológica os pressiona para isso, né? Porque hoje a gente tem essa dissociação, pressão biológica versus pressão social. Então, muitas vezes ela está numa fase da carreira que não é possível ter filhos, mas o organismo não entende isso e aquele é o momento dele ter, né? Que é aos 30, 32, 35. Então, o congelamento ele traz essa liberdade reprodutiva. Então, eu penso em liberdade reprodutiva e planejamento familiar, mais do que propriamente empoderamento. Gostei bastante do termo que você usou, liberdade reprodutiva. Com certeza, é claro que traz uma liberdade reprodutiva para esse casal. Porque, além de tudo, né, nós temos um problema. Caso essas pessoas decidam por fazer o tratamento, elas precisam estar preparadas financeiramente também, já que nós sabemos que pelo SUS existem muitas poucas possibilidades de preservação de fertilidade. A que eu conheço é no Hospital Pérola Byton, preservação oncológica, né, para pacientes que têm câncer. Então, realmente, essas pessoas que optarem por uma preservação de fertilidade necessitarão ter um gasto que não é desprezível. Exatamente, Pedro. São tratamentos que, para o poder aquisitivo médio do brasileiro, são muito altos, né? O SUS, como você pontuou muito bem, não dá opções na questão do planejamento do congelamento social, somente do congelamento oncológico, e mesmo assim, em pouquíssimos serviços, talvez só em um, né? No Pérola, que você citou, Pérola Byton, mas existe uma saída que é aprovada pelo nosso Conselho Federal de Medicina, sabe, Pedro, que é a doação compartilhada, né? Então, acho que vale a pena a gente colocar isso para quem está nos ouvindo, até como uma forma de orientação. O Conselho Federal de Medicina, ele permite que mulheres façam tratamento de reprodução assistida, e o congelamento de óvulos é um tratamento de reprodução assistida, com uma ajuda financeira de um outro casal, tendo como uma contrapartida a doação de parte dos óvulos. Então, como que funciona? Para deixar simples das pessoas entenderem. Um casal cuja mulher não tem óvulos, mas eles têm recursos financeiros para fazer a fertilização in vitro, eles podem arcar com a estimulação ovariana, com a coleta dos óvulos e com a retirada dos óvulos de uma outra mulher
de uma forma anônima, uma mulher que eles não conheçam, e essa mulher vai doar de maneira compartilhada parte dos óvulos para esse casal receptor. E essa parte dos óvulos que ficar para ela, para a doadora, ela pode congelar. Então, é uma maneira de tentar viabilizar, do ponto de vista financeiro, o congelamento destes óvulos, né? Recentemente, eu disse anônima porque, assim, até maio do ano passado, necessariamente teria que ser anônimo. Tem uma resolução nova aí do Conselho Federal de Medicina que permitiria a doação por parentes até de 4º grau. Então, por exemplo, se vocês são parentes e uma pessoa quer congelar óvulos e a outra precisa de óvulos e quiser arcar com parte do tratamento nessa doação compartilhada, seria possível. Mas, assim, eu não sei quando as pessoas vão ouvir esse podcast e como as coisas mudam de uma forma meio rápida e abrupta aqui no Brasil, eu não sei se essa regra que a gente está falando hoje aqui vai estar valendo quando vocês ouvirem o podcast. Mas hoje, meados aí de 2022, seria permitido até fazer um tratamento de doação compartilhada de óvulos com parentes de até 4º grau. Perfeito. Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado a todos os ouvintes. Esperamos que essa discussão tenha esclarecido um tema complexo e que gere muitas dúvidas de pacientes. Aqui fica mais um recado meu e do Oscar, que é exatamente o foco nosso ao fazer esse podcast também é: falem cedo para os pacientes, para os amigos, conversem sobre a fertilidade e planejamento reprodutivo com as mulheres, não deixem para os 39, 40 anos. E conversar não significa forçar algo, nem nada, né, Oscar? É mais na questão de conhecimento. E o que nós trouxemos aqui para vocês é para trazer um pouco mais de conhecimento também sobre esse tema que está super em alta. Esperamos que tenham gostado do episódio e para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.